enquanto nós cantamos na terra, nós nos unimos à canção dos seres angelicais, porque nós também te reconhecemos tanto quanto eles, razão da nossa vida. Ó Deus, Tu és aquele que deu direção para cada um de nós. Tu és aquele, ó Deus, que deu propósito para a existência. Eu me lembro, Pai, que aos 11 anos de idade, quando não havia mais motivo para viver, o Senhor, ó Deus, me deu motivo. Muito obrigado, Deus, pela amizade, pela relação que nós temos contigo. Que o Senhor fale a cada coração aqui, Pai. E que todos nós que chegamos abatidos, possamos voltar para casa cheios da Tua graça. E eu me lembro aqui, ó Pai, de pessoas que estão precisando muito do Teu toque, da Tua bondade. Eu me lembro do irmão Marcelo Moura, que fez uma cirurgia muito delicada e está se recuperando. Me lembro do irmão Wanderson, ó Deus, que ele seja abençoado por Ti na recuperação também. Me lembro do Rafael, que iniciou o processo de quimioterapia. A Rosângela, que está na 23ª sessão de radioterapia. A minha irmã, ó Deus, que vai iniciar o processo de quimioterapia nessa semana. Ó Deus, o Francisco. Ó Deus, tantos que precisam de Ti, tantos que precisam da Tua bondade. Sobre eles, Pai, pedimos hoje, repouse a graça do Senhor. Aqueles que nos acompanham pela internet, Deus os abençoe também, para que eles percebam a Tua presença. E nos uniremos hoje, Pai, cada um de nós, uniremos nossas mentes, nossos corações, para reconhecer que Tu és adorado, exaltado. E assim nós oramos juntos em nome de Cristo Jesus, que todos digam amém. Amém. Vamos fazer uma bagunça aqui? Antes de você sentar, eu tenho batido nessa tecla, você não pode permitir que você esteja ao lado de pessoas que você não sabe o nome. Então você vai perguntar o nome se você não sabe, vai dizer Deus abençoe você nessa noite. Faça isso agora, uma bagunça que é permitida. Mas aprenda alguns nomes aí, vai. Você sabe o nome de todo mundo aí, né, gente? Cara, não está saindo. Guitarra não está. A bateria está. Lá, para nós está. Mas lá. A guitarra não está. Sejam todos muito bem-vindos. Denise, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Pode assentar, se você já foi cumprimentado aí. E cumprimentou. Pode sentar. Pode sentar. Então você agora sabe o nome de pessoas próximas a você. Isso é importante demais, sabe por quê, irmãos e irmãs? Deus nos conhece pelo nome. Deus não chama ninguém de Psyu. Deus conhece você pelo nome. Então saber o nome de alguém, prazer, Marcos Davi, é muito importante. Eu queria dar alguns avisos de eventos que acontecerão na IBAGE, para que você possa participar. Nós teremos o nosso congresso de adolescentes a partir da sexta-feira que vem. São esperados aqui 280 adolescentes. A gente está muito feliz com essa possibilidade de fazer o terceiro congresso entrega. Mas se você ainda pode inscrever, não pode, Marquinhos? Marquinhos, que é o líder de adolescentes, ao final da celebração vai estar lá no balcão. E não é só para membros da igreja, não é só para evangélicos, estamos chamando quem quiser participar. A gente está chamando de missão possível, porque nós vamos aprender de que há uma missão sendo executada desde a eternidade. Deus está chamando o homem para uma relação com Ele. E aí os adolescentes vão aprender que devem se unir a essa missão de Deus. Deus não dá uma missão específica para cada um. Nós nos unimos a uma única missão, a missão que Ele tem, de ir atrás do ser humano, amá-lo, para que ele possa se voltar para Ele. Então, a partir da sexta-feira que vem, todas as celebrações da noite são abertas para toda a igreja. Gostaríamos que a igreja viesse, os pais viessem também. Então, na sexta teremos o pastor Josué Martins pregando, e a banda e o Ministério de Adoração da IBAGE celebrando. Pela manhã, no sábado, eu estarei aqui pregando e teremos a banda de adolescentes da IBAGE. Teremos workshops à tarde,
com o pastor Guilherme, com o missionário Wesley, com Thales Grulha e com a Débora Muniz. Decorei todo mundo? E a Anelisa da MPC ministrando os workshops aqui. À noite, teremos o cantor Alexandre Magnani e o irmão Jorginho pregando a palavra. No domingo pela manhã, Daniel Saad e o Nando Paduan. Tá certo? Tá vendo que minha cabeça tá boa. 48, mas está tudo bem. E à noite o Tiago Grulha fechando aqui com a banda e pregando também aos nossos corações. Então será um final de semana cheio da graça de Deus, queremos que vocês participem. Então ao final, você ainda pode inscrever seu filho, seu primo, seu sobrinho, adolescente, com o Marquinho. E se houver alguém aqui, pastor, eu estou desempregado, não posso pagar os R$30 para o meu filho participar. Você pode falar com o Marquinho, porque o dinheiro não pode ser um empecilho para que você participe. Então, se for esse, fala com ele depois vai falar comigo e nós vamos correr atrás. A gente quer que todos participem. Então, não permita que o dinheiro seja um empecilho para você não inscrever seu filho, seu sobrinho ou seu neto. Tá bom? Amém? Amém. A irmã Essi foi até ali me falar e falar assim, pastor, você tem que dar uma ênfase no acampamento da terceira idade. Eu falei, eu vou dar uma ênfase. Então, primeiro eu quero apresentar a irmã Essi, que é uma das líderes do Ministério de Terceira Idade. Fique em pé aí. Essa irmã bonita com cabelo branco e cinza, espetacular. Pode sentar, irmã Essi, preciosa. Ela está convidando todos os irmãos que passaram de 60 anos, daqui a pouco eu vou fazer parte da terceira idade também, com muito orgulho, com muito prazer, para um acampamento. É o primeiro acampamento da terceira idade na história da nossa igreja. Então eu queria muito que você desse uma importância. Ela vai estar ao final da celebração, também no balcão de recepção, colhendo a sua inscrição. Da mesma forma, nós queremos aqui desafiar a IBAGE. Existem pessoas que estão empregadas e podem, e existem pessoas desempregadas que não podem. Então a IBAGE, ela reconhece que todo evento tem que ser acessível. Então, se houver alguém com realmente uma dificuldade, fale com a irmã Essi, nós vamos correr atrás. Mas não deixe de participar. Fale com a irmã Essi, a irmã Adriana Ferrari e a irmã Rosângela. Está anunciado aqui que nós vamos ter a ceia memorial no domingo que vem, mas por causa do congresso, isso foi um erro meu, eu não comuniquei à secretaria, que aconteceria no dia 16 à noite. Então vai ser no domingo da frente à noite. É só um adendo que eu quero fazer aqui para vocês. E o pastor Gilson Pinho lembra que um novo curso de psicoteologia vai ser aberto, uma nova turma, do dia 4 de agosto ao dia 15 de dezembro. E meu último aviso é sobre o congresso de crianças. No final desse mês, a gente vai ter o congresso Transformação, e a gente quer convidar toda a igreja para inscrever também as suas crianças de... Cadê a Kátia? De 0 a 12, Kátia? De 3 a 12 anos. Nosso congresso é de 13 a 17 para os adolescentes, e as crianças no congresso Transformação no final do mês. Que bom, né? Os eventos são para que você cresça e para que você se envolva. Os PGs que acontecem nas casas estão de férias, mas o PGzão da IBAGE, que acontece toda quarta-feira das 8 às 9, permanece. Ministérios de dança estão de férias, jiu-jitsu. É um tempo em que os líderes têm para poder descansar e também estar com as suas famílias, porque esse é um outro valor da IBAGE. Nós não acreditamos numa liderança que sufoque. Nós acreditamos que cada um de nós deve ter o seu respiro também. Então, tanto em janeiro quanto em julho, nós tiramos férias para descansarmos e estarmos com os nossos queridos. Eu queria apresentar para vocês, desde a parte da manhã, na nossa assembleia, a gente está recompondo a equipe pastoral a partir da saída do pastor Samuel Supimpa, que muitos de vocês participaram da celebração de despedida no domingo passado. Então eu queria apresentar para você a nova formação, que foi aprovada hoje em assembleia pela manhã. Queria chamar aqui o Kiko ao meu lado. O Kiko é ministro de adoração da IBAGE. Queria chamar o pastor Kelner, que é o responsável pela área de comunhão. Tudo que diz respeito, os ministérios que cuidam da área de comunhão estão debaixo da responsabilidade do pastor Kelner. Queria chamar aqui o pastor Gilson Pinho. Ele está onde? Ele está lá no inglês. Está ministrando a ceia.
Paralelamente à celebração que nós temos aqui, acontece na sala 3 um culto todo em inglês. É um projeto que também a IBAGE abraça para alcançar pessoas de fala inglesa para o Senhor Jesus. Ele está lá ministrando às 6, está completamente justificada a sua ausência aqui. Queria chamar o Wesley. Wesley, cadê você? Aqui, o Wesley, ele a partir de hoje de manhã, ele se tornou responsável pela área de missões da IBAGE. Está faltando aqui o Edinaldo. Aqui, ó. O Ed, cadê você? Deve estar trabalhando. Deve estar lá trabalhando. O Edinaldo é o responsável pela área de estrutura. E hoje pela manhã, também, além do pastor Gilson Pinho, que ocupa a área de ensino, nós também convidamos alguém para pastorear os jovens adolescentes, e ele é o irmão Márcio Camila. Márcio, queria que você viesse também para mim te apresentar para a igreja. Tanto o Márcio quanto o Wesley foram convidados por um período experimental de 6 meses, tanto para eles mesmos experimentarem esse momento, quanto nós também percebermos a direção de Deus através da vida deles. Então, está faltando o pastor Gilson Pinho e o Edinaldo. Essa é a equipe que vai ministrar a partir de agora, desde a parte da manhã, aprovados desde a parte da manhã, a partir de agora, celebrando a Deus como líderes. Obrigado pela vida de vocês. Ao Senhor a gente aplaude pela vida de vocês. Deus os use, Deus os capacite. Que a gente possa levar muitos ao conhecimento do Senhor Jesus. Pode sentar. Deus te bendiga. E Deus abençoe a celebração que nós entregamos a Ele nesta noite. E o Kiko tem um comunicado importante também para fazer para vocês. Ok. Boa noite mais uma vez, irmãos. Até saiu o negócio do fone aqui, porque eu estou nervoso. Não vou arrumar agora. Irmãos, é muito bom pertencer à família de Deus, é muito bom pertencer à IBAGE. Eu estou aqui há 6 anos e eu fiz o meu casamento civil lá no templo pequenininho e tal. A gente teve 2 festas, foi bem interessante. E eu me sinto em casa aqui e sinto vocês como minha família. E é por isso que eu preciso anunciar a vocês algo muito importante na nossa família. A Mariana está grávida e... Pois é. Eu sei que essa história já estava pairando aí pelos corredores da igreja e tal, mas a gente estava esperando fazer o ultrassom, ouvir o coraçãozinho, ver mexendo lá, ver que está bonitinho, para fazer um anúncio oficial. Não são gêmeos, é um coração que bate só. Agora a dúvida está se é menino ou menino. Tem um pessoal aí já fazendo bolão, falando que é menina e tal. O pastor está orando todas as madrugadas, então não sei porquê. Mas eu queria compartilhar isso com os irmãos, é um motivo de muita felicidade. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, a Mariana ainda não. Ela está enjoada todos os dias, mas eu falo para ela que vai passar e vai ser muito bom. Eu conto o coração dos irmãos. É um tempo agora, estamos de 9 semanas, agora eu estou aprendendo a fazer conta, aquela coisa toda. Mas está tudo bonito, tudo certo, eu queria contar com a oração dos irmãos. Esse é um anúncio oficial. Tamanho amor que eu tenho por essa igreja. Eu queria que você se colocasse em pé, nós vamos adorar ao Senhor juntos. Você já cumprimentou quem está do seu lado, você já sabe o nome de novas pessoas, então vamos adorar ao nosso Deus, declarando Ele como a porção da nossa herança, o nosso bem maior, em nome de Jesus. Amém? Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Mais uma vez, tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor.
Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, declare: tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Do início. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Declare assim, ó: meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Só a igreja. Tu és a porção. Mais uma vez, declare: tu és a porção, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia. É o nosso anseio, Jesus Cristo. É por isso que nós o adoramos e o bendizemos. Irmãos, deixa eu pegar aqui a minha cola. Amém. Sabe, irmãos, é muito bom quando a gente pode ter certeza de que nós confiamos e acreditamos em um Deus que cumpre com tudo aquilo que Ele promete. É tão bom quando a gente percebe alguém cumprindo a sua promessa para alguma coisa, né? Quantos aqui já prometeram? Quantos aqui alguém já prometeu para você? E alguns não tiveram essa promessa cumprida. Mas quando você vê que a promessa puxa, você leva um carro no mecânico, ele vai te prometer, ó, vai ficar novo isso daqui. Eu levei meu carro um dia desses para um funileiro, quebrou alguma parte do meu porta-mala. Ele falou assim: Kiko, pode deixar que eu vou arrumar isso aqui, você não vai precisar comprar um novo. Eu falei: eu duvido, porque quebrou em dois. Você não vai,
passar Super Bonder eu passo também, mas eu quero um novo. Ele falou assim, eu garanto, eu prometo. Eu falei, puxa, vou confiar, vai. Tá bom. Irmãos, passou 2 dias, ele trouxe a peça e parecia uma peça nova. Eu falei assim, rapaz, realmente você cumpre com aquilo que você promete. É tão bom a gente receber esse tipo de coisa. E sabe, irmãos, pode ser que existe mecânico ou alfaiate, meu pai é alfaiate, eu lembrei disso agora, ou um médico, ou um advogado, que promete alguma coisa que não consegue cumprir. Mas nós temos um Deus que Ele não falha nas suas promessas, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. E pode até parecer que Ele não vai cumprir, mas Ele cumpre. Se Ele prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. E é tão bom. Nós pertencemos a esse Deus. É o Deus de amor, é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E eu queria continuar adorando a esse Deus, o Deus que cumpre com as suas promessas. Amém? Tantas lutas, tantas dores. Essa você conhece. Num deserto pareço estar, mas te entrego os teus. Os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória, faça isso, aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí você pensa, puxa, mas a minha vida não está tão legal. Eu tenho a promessa de médico, eu tenho a promessa de dentista, eu tenho a promessa de mecânico, funileiro. Mas eu queria te dizer que só existe um que cumpre com aquilo que promete. E é aquele que nós estamos adorando agora e cantando e dizendo assim, puxa, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Talvez você esteja desenganado ou foi desenganado por alguém. Você vai cantar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em nome de Jesus. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. É só nele que você pode. Eu espero em ti, Jesus. Eu te adoro, Deus de amor. Do início. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder
10, nós nos deparamos com a parábola do bom samaritano. E ali o Senhor nos ensina compromisso com o próximo. E Ele nos ensina a abrir mão. Nos ensina a abrir mão do nosso vinho, da nossa alegria, do nosso óleo, da nossa unção. Ele nos ensina a abrir mão do nosso conforto. Mas Ele também nos ensina a investir no cuidado daquele que sofre. E é através dos nossos dízimos e ofertas que nós o fazemos. A igreja tem socorrido famílias, a igreja tem socorrido inúmeras situações, missionários que estão perto, distantes. E ali ele ensina através do bom samaritano. O bom samaritano, ele deixa 2 denários para o cuidado daquele homem que sofria. E ele nos ensina compromisso, porque ele diz assim: cuide desse homem, e quando eu voltar vou pagar tudo que você gastou. Compromisso com a obra de Deus. E esse é o momento que você tem a oportunidade de o fazê-lo através dos seus dízimos e ofertas, como o pastor falou aqui. Pessoas que não têm condição de pagar o congresso, nós o faremos como igreja. Pessoas que não têm condições de pagar o acampamento, nós o faremos como igreja. Pessoas que não têm condições de pagar as suas contas, nós o temos feito como igreja. Esse momento é muito especial. Não fique de fora. Entenda que isso é um privilégio. A Sagrada Escritura afirma, que é melhor dar do que receber. E você tem esse privilégio agora de ofertar na casa do Senhor. Amém? Vamos começar. Vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Depois nós estaremos orando nesse momento. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim e do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti, porém se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os seus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te seguirei. Eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. O meu amor por ti é fruto do teu grande amor por mim, do alto preço que pagaste em meu lugar. Creio que pode acontecer o que eu espero de ti, porém se não acontecer, ainda assim te louvarei. Eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas eu também sei que os seus caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá,
caminhos são mais altos. Não importa quando, como ou se acontecerá, para sempre eu te servirei. Eu queria chamar as crianças aqui à frente de 9 a 12 anos, de 3 a 12. Então, ó, eu falhei aqui. De 3 a 12 anos, venham à frente. E hoje nós temos um convite muito especial para que todos os adolescentes venham à frente, porque nós como igreja queremos orar. Antes do... Como é que chama mesmo? A mente falhou. Antes do congresso, essa é a oportunidade que nós temos como igreja para orar por vocês, adolescentes. Então nós queremos que todos os adolescentes venham à frente. Não fique com vergonha. Adolescente é o rei da vergonha. Vamos lá, todo mundo aí. Vamos aí, todos os adolescentes. Senão eu vou aí buscar, hein? Vamos aí. Vamos lá. Adolescente é assim, vem um, vem todos, né? Isso aí. Joia. Ui. Nós queremos orar por vocês, porque nós acreditamos que vocês não são o futuro da igreja. Vocês são o presente da igreja. Vocês, como adolescentes, podem impactar essa geração e outras gerações. Deus pode usar um adolescente para alcançar um idoso. Deus pode usar um adolescente para alcançar uma criança. Não há restrições quando Deus quer te usar. Amém? Adolescente é legal, né? Vai um, aí vai todo mundo. Aí se não vai... Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, por esse privilégio de poder ofertar, ó Pai, dizimar na Tua casa. Obrigado por este privilégio, Senhor, de poder entregar parte daquilo que o Senhor nos deu. Entregar, Senhor Deus, ao Senhor para a Tua obra. Isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Pai, nós queremos orar também por aqueles que têm passado por necessidades. Nós queremos orar, ó Pai, por aqueles que têm tido falta do trabalho, Senhor Deus, mas que não falte do Teu sustento, Senhor. Pai, nós queremos como igreja abençoar as famílias que têm passado por lutas. Pai, tem misericórdia, estende a Tua mão para essas famílias. Senhor, nós entregamos todos os dízimos e ofertas ao Senhor. Que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, para que esse dinheiro seja usado da melhor forma, segundo a Tua vontade, na Tua obra, Senhor. Pai, nós queremos também entregar hoje a vida de cada adolescente da nossa igreja, entregar a vida de cada adolescente que virá para esse congresso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o mover do Teu Espírito comece já. Senhor Deus, que o Teu Espírito já vá preparando os corações para tudo aquilo que eles irão receber do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, tem misericórdia. Estenda a Tua mão sobre essa geração. Ó Pai, uma geração que muitos desacreditam dela, Senhor Deus. Muitos zombam dela. Pai, nós queremos abençoar essa geração de adolescentes. Pai, nós queremos também colocar nas Tuas mãos todas estas crianças. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio delas estarem aqui. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito mova o coraçãozinho delas, Pai, para mais perto de Ti. Pai, que essas crianças cresçam entendendo o que é intimidade com o Senhor, o que é ouvir a Tua voz, o que é falar com o Senhor e obedecer, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor mandar. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Boa noite a todos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Apóstolo Pedro, nosso apóstolo Pedro, ele escreveu essas palavras para a posteridade em momentos de dores, sofrimento e prisões. O fato é que Pedro, ele deixa essas palavras, e a tradição cristã vai deixar essa carta reconhecida e nomeada como a carta da esperança. E a carta da esperança, ela fala muito sobre sofrimento, mas fala de um sofrimento passageiro, porque Pedro tinha consciência de quem ele servia e para onde ele estaria indo, para o céu. Esse apóstolo, ele diz que a nossa fé, à medida que é comprovada e provada e testada pelas provações, ela se torna genuína e pura, assim como o ouro se torna mais puro à medida que vai passando pelo fogo. Eu queria dizer para você essa noite que Pedro, em meio ao sofrimento, ele experimenta a graça de Deus no meio do sofrimento. Eu queria dizer para vocês que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não vai se revelar a você na solução do seu problema. Ele está caminhando com você nesse corredor escuro, sussurrando nos seus ouvidos: eu estou com você, estou do seu lado. Você não precisa me esperar lá no final do túnel, naquela luz que você está esperando ver no final. Eu estou aqui do seu lado sussurrando: vamos que eu estou com você. Cristo não se revela na solução dos nossos problemas, Ele se revela no meio da nossa luta, no meio da nossa dor. Se você, nessa noite, nós como igreja, nós nos compadecemos um do outro, nós nos ajudamos, porque somos igreja. E talvez você entrou aqui passando por esse túnel escuro, por esse corredor escuro. Eu queria dizer para você que você não está sozinho, nunca esteve. E em nome de Jesus, se você está passando por alguma luta, algum drama pessoal, algum problema, alguma dificuldade, eu queria convidar você, por gentileza, fique em pé. Vamos nos unir em oração como igreja. Fique em pé se você quer colocar o seu problema, a sua luta diante de Deus, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo
nos unir em oração. Talvez você que esteja sentado, Deus tem te abençoado, mas eu tenho uma outra boa notícia, é que a caminhada cristã, ela não foi pensada para ser sozinha. Então você que está sentado, talvez alguém ao seu lado esteja precisando de um abraço nesse momento. Essa pessoa está colocando algo diante de Deus. Então, por favor, abrace seu irmão, faça a dor dele ser a sua também agora. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Receba esse louvor, ó Pai. Receba, ó Pai, essa adoração nossa. Deus, nós te agradecemos pela tua igreja, ó Pai, porque essa igreja é do Senhor. Nós somos os teus filhos e nós estamos reunidos aqui, clamando, invocando pela tua presença. Deus, nós estamos aqui pedindo para que o Senhor olhe para os nossos problemas, pedindo para que o Senhor intervenha na nossa vida. E se pedimos, ó Pai, pedimos porque reconhecemos que só o Senhor é poderoso, Deus. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada vida aqui, Senhor, cada irmão meu, cada pessoa que entrou nessa igreja. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a realidade de cada um, o que cada um está passando, o desafio, o drama, Senhor. Deus, nós queremos que o Senhor tome nas tuas mãos. Deus, olhe por nós, olhe pelo nosso sofrimento. Deus, nos abrace, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos faça passar pelos túneis escuros que enfrentamos na vida. Deus, que esse abraço que recebemos do nosso irmão seja o abraço do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor está se revelando através do meu irmão. Deus, em nome de Jesus, não permita que uma lágrima seja solitária, mas a lágrima do meu irmão é minha agora, a partir de agora. Deus, o problema do meu irmão é meu também. Ah, Senhor, mas o dia que a gente se levantar para celebrar, a celebração será de todas, porque o Senhor é um Deus do impossível. Tantas lutas, tantas dores como o apóstolo Paulo passou, mas no meio do deserto, Senhor, nós cremos que o Senhor está de mãos dadas conosco. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar todos os nossos dilemas aos pés da cruz. Deus, obrigado, Senhor. Continue sussurrando nos nossos ouvidos: eis que estou com vocês, eis que estou convosco, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não
descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Suas vozes. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Existem algumas vezes em que a presença de Deus se torna tão mais perceptível. Eu sempre creio, pela fé, que Deus está em todas as celebrações que são consagradas a Ele. Mas me parece, na minha experiência, que existem algumas celebrações que Deus ele deixa muito evidente que Ele não está em um outro lugar senão entre nós. E eu quero dizer para vocês que essa é uma dessas noites. Sabe, houve um momento na história dos apóstolos, seguidores de Jesus, que Jesus chamou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para subirem a um monte chamado Tabor, e ali Ele se transfigurou diante deles. Seu rosto ficou brilhante como o sol. E aquela experiência para Pedro, o apóstolo, foi tão grandiosa que ele disse: Senhor, a gente vai ficar por aqui. Ele se esqueceu dos 9 que não subiram, ele se esqueceu da família que ele tinha, porque foi tão tomado pela alegria e o contentamento da presença de Deus, que para ele queria viver naquele lugar. Às vezes eu sinto vontade de morar aqui com vocês, por perceber tanto a presença de Deus, mas eu descanso, na verdade,
de que quando eu pegar meu automóvel e vocês pegarem os seus, ou formos a pé porque moramos próximos, ou pegar o nosso ônibus, Ele virá conosco. Então a presença dEle não está restrita, a experiência da presença dEle não está restrita a este lugar. Mas eu não tenho dúvidas, e não deixe de percebê-lo, Ele está aqui nesta noite. O nosso Jeová Jireh, aquele que provê, segundo o Antigo Testamento, tudo o que precisamos. Essa semana uma pessoa muito querida da IBAGE foi demitida, e aí eu, orando por ela, eu desejei exatamente isso. Ó Deus, que ela sinta tanto a Tua presença fiel, que o Senhor acalente o coração de que vai cuidar de todas as coisas na família dela. Eu estou feliz por saber e perceber que Deus tem feito isso, e ela tem percebido isso. Que Deus fale ao seu coração, como falou o meu. O pastor ou o pregador, ele sempre é abençoado antecipadamente. Então, essa semana me debrucei lá no gabinete para refletir sobre um novo tema que a gente, exposição bíblica para o mês de julho, que é Vivendo a Promessa. A gente tem feito desde janeiro uma construção com a IBAGE na exposição bíblica de demonstrar que desde o Éden, o Senhor tem convocado o ser humano para uma relação com Ele, e em Abraão Ele ergue uma nação chamada Israel, e Israel, ela desemboca como bênção até o Filho de Deus se tornar homem. A partir do mês de agosto, nós começaremos a falar sobre a igreja implantada na face da terra. E esse é o último mês em que a gente entra com a nação de Israel na terra que lhe foi prometida. Desde o Éden até o mês de julho, desde janeiro até o mês de julho, desde o Éden até a entrada da terra prometida, nós temos um Deus se revelando como fiel, como aquele que, segundo as Escrituras, cumpre fielmente aquilo que Ele diz. E hoje nós vamos começar a aprender sobre isso. Eu irei ministrar hoje, os outros irmãos irão ministrar a partir de domingo que vem, o Tiago ministra no domingo que vem, e os irmãos também. Eu queria que vocês abrissem bem os ouvidos da alma para perceberem que muitas vezes Deus já cumpriu uma promessa, mas você ainda não está vivendo essa promessa. É muito possível que eu e você sejamos muito parecidos com Israel. Já estejamos pisando a terra prometida, mas ainda suspiramos de saudade do Egito. E esse é o grande dilema da vida cristã. Não perceber a obra de Deus na nossa existência. Conversava com o Marcinho e Jorge sobre esse momento que eles estão vivendo. Tão precioso da parte de Deus com a Carol em nosso meio, com Wesley e com a Pri, com suas filhas. Esse momento de estar conosco, como Deus é fiel, como Deus é perfeito. Por isso nós vamos refletir nesse primeiro sermão da série Vivendo a Promessa, sobre a percepção de já estarmos experimentando o que Deus planejou e prometeu a nós. Antes, queria mostrar para vocês algumas coisas muito importantes. Vocês se lembram de uma expressão muito próxima a essa? O nosso título da reflexão de hoje é Parece que não é, mas é. Ok, guarda aí você que tem a minha idade e usou aquele produto. Guarda aí na caixola, porque eu usei aquele produto. Parece que não é, mas é. É como, por exemplo, essa imagem. Essa imagem eu queria mostrar para vocês. Não confunde? Parece que... Não, aí é mentira mesmo, não é mesmo. Parece que é um só cachorro atrás da árvore, mas não é. É um trabalho de edição, de um Photoshop. Agora, olha que interessante como a nossa mente se confunde. Vocês estão vendo pontos pretos quando piscam? Sim ou não? Se você não está vendo, você tem problema. Teste de psicotécnico aqui, para ver se você está bem. Mas não tem ponto preto. E agora? Só tem ponto branco. Isso se chama ilusão de ótica. Se você forçar a sua vista sem piscar, você vai ver que todos os pontos são brancos. Abre bem o olho. Conseguiu ver todos os pontos brancos? Então você tem problema também, vai procurar um especialista.
Não tem ponto preto. Agora, esse teste psicotécnico, para mim, é a que eu gosto mais. Já viram essa imagem? Quem está vendo uma moça? Levanta a mão aí. Ok, pode baixar. Quem está vendo uma senhora? Espera aí, tem senhora e tem moça na imagem? Quem está vendo as duas coisas, levanta as duas mãos. Ah, cheio de gente fera aí, hein? Eu levei tantos meses para poder ver os dois, vocês já viram já. Aqui tem uma dupla imagem. Tem uma moça, esse aqui é o ouvido da moça, esse aqui é o chapéu da moça, e ela está olhando para cá, ó. Esse aqui é a vista dela de lado. Esse aqui é o ouvido da moça. Aqui é o queixo, né, o formato do queixo. E aqui é uma pinta, não é o nariz da idosa. Agora tem uma idosa aqui também. A orelha da moça são os olhos da senhora. O chapéu é o mesmo. E aqui, ó, esse nariz grande aqui é o nariz da senhora. E aqui é a boca dela. O que é o colar da moça é a boca da senhora. E aqui é um belo de um chale de pele de... Viram? Você vê que tempo de exposição bíblica também serve para muita coisa, né, irmãos? Isso tudo para te dizer uma coisa. Você e eu podemos nos confundir. E há um perigo enorme na confusão espiritual. Enquanto a gente vai embora para casa, ficando ainda refletindo, talvez vocês só guardem essa coisa da velhinha e da moça, né? Tudo bem. Enquanto a gente fica meditando, há muitas coisas acontecendo espiritualmente na nossa vida que nos confundem. Se de fato é uma obra de Deus ou não é. Por isso eu vou levar você para um texto maravilhoso, precioso, em que essas coisas são muito nítidas e Israel tem que tomar uma decisão de assumir como promessa cumprida e não guardar no coração a confusão que está levando ela para um caminho errado. Eu quero levar você para o texto no Antigo Testamento. Antes, esqueci aqui do Denorex. E tem o Denorex. Quem usou o Denorex, por favor, levante a mão. Ah, mentirosos aí. Uma porção de gente usou e não quer. Eu usei Denorex e eu assumo. O Denorex é aquela história de que parece remédio, mas não é. Mas é. Cheiro de remédio. Cor de remédio. Eu, como sempre tive problema com caspa, eu usei por muitas vezes o Denorex. Hoje eu uso outros. Mas o Denorex ficou famoso por uma campanha publicitária que dizia: ele parece um remédio, mas não é, para que todos pudessem comprá-lo. É mais ou menos essa percepção para a qual eu quero levá-los nessa noite. Nós, às vezes, nos confundimos de que a família é promessa cumprida e a gente acha que não é. Às vezes, o casamento é promessa cumprida e a gente acha que não é. Os filhos chegaram, a Mari está grávida, e às vezes o Kiko vai imaginar: mas será que é promessa? Depois que nascer, então vai ter uma porção de dúvida. Era mesmo? É mesmo. É herança do Senhor. Aquele emprego pelo qual a gente ora, aí estamos empregados. Aí o patrão começa a perseguir. Puxa, mas era aquilo que Deus havia prometido para mim? Então há muita confusão na relação com Deus sobre a promessa cumprida da parte do Senhor. Será que éramos mesmo para virmos para a Ibage? Aí Deus fala: é isso mesmo. Então hoje Deus nos dará algumas convicções, Deus nos fortalecerá os pés para a gente ter certeza absoluta de que estamos no centro da sua vontade. Agora sim, eu quero que você venha comigo para Números, capítulo de número 13. É o quarto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. É o quarto livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos pelo profeta Moisés, o grande líder. E nós vamos ler a partir do versículo de número 17. Números 13, a partir do versículo de número 17. Parece que não é, mas é. Diz assim o versículo 17. Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções: vão para o norte até o Neguebe e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra.
Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou se são fortificadas, se a terra é rica ou pobre e se existem muitas árvores ou não. Sejam corajosos e tragam frutos, alguns frutos da terra. Era a época da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, que fica próximo a Amate. A caminho do norte, passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam as famílias de Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. A propósito, Hebron era muito antiga e foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram até o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Calebe pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Então, naquela noite, o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto, porque o Senhor nos trouxe para essa terra, só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder, e voltaremos para o Egito. Orem comigo. Pai, fala conosco. Existem situações particulares de cada um aqui nessa noite, e só o Senhor pode ministrar de uma forma tão miraculosa, falando a cada um em sua realidade. Por isso abrimos nosso coração e nossa mente para Ti, Pai, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Só de ler você já tem um sentimento maravilhoso, não tem? Eu tenho um sentimento quando eu leio essa história. Depois você lê em casa os outros versículos, porque é fabulosa a forma como termina. O nosso Deus irado. Você nunca percebeu um Deus que é magoado, né? O nosso Deus é um ser pessoal. Ele não é um ser inanimado. Ele não é um robô, ele é uma pessoa. Ele sente. Por isso o coração dele foi magoado. E ele disse para Moisés: Moisés, até quando eu vou suportar este povo? Porque a história é linda demais, porque é um Deus nos céus, que ama tanto, que conduz, como o Márcio disse, não para a solução, mas durante o processo para a solução. E gostei muito dessa frase do Márcio: ele não está apenas no final do deserto, ele não está apenas no fim das labaredas que nos consumiam,
Ele está no fogo, Ele está no deserto, Ele está na tempestade. Que grandioso é esse pensamento. Então, quando a gente observa sobre, parece que não é, mas é o que está acontecendo com a nação de Israel. Os 12 espias voltam e eles dizem: olha, parecia que era a terra prometida que você nos disse, Moisés, mas não é não. Aí Caleb e Josué: mas como assim? Meus olhos viram o que vocês viram, e esse é o problema da visão de ótica. Às vezes existem pessoas que estão vendo a graça de Deus na nossa vida e nós estamos enxergando a maldição. Às vezes, os de fora têm uma visão de quão fiel é o Senhor para a sua casa, mas você não consegue ver, porque você tem o mesmo coração dos 10 espias e não dos dois Caleb e Josué. É preciso que a gente enxergue que quando pisamos em algo que Deus prometeu, há uma implicação enorme de considerar a promessa. Porque senão perderemos a bênção, gastaremos um tempo enorme de ficar reclamando, choramingando, quando Deus diz: filhos, eu prometi e tenho cumprido para você. Eu me recordo de uma pessoa que ficou de 5 anos desempregada, e Deus deu um emprego para ela depois de 5 anos. Nós oramos, a igreja ajudou por muito tempo aquela família, e não passou uma semana, encontrei com ele e disse: ei, irmão, como é que está o emprego? Péssimo. Mas como assim, irmão? Ambiente horrível. Falei: irmão, você estava 5 anos desempregado, você me disse para agradecer a Deus pela bênção do emprego, e passados apenas 7 dias já é uma maldição na tua vida. Às vezes, irmãos, nós somos assim, oramos pela casa e a casa vem, e aí tem goteira, tem problema com o vizinho, e já reconhecemos que não era a dádiva que havíamos pedido a Deus e que agradecemos a Ele. Orávamos pelo filho, o filho chegou na adolescência e começou a questionar as nossas atitudes. Como eu tenho saudade do meu bebê. Mas ele é uma bênção para você quando te questiona, não quando ele transgride a tua autoridade, mas quando ele te faz pensar, quando ele te faz refletir. Queríamos um carro, compramos o carro e agora reclamamos dele todo dia. Essa é a perspectiva para a qual eu quero levá-los sobre parece que não é, mas é. Então eu quero levá-los a refletirmos sobre três grandes virtudes desse texto lindo. Deus nunca prometeu que seria fácil, mas que seria possível. Nunca me mostre na Bíblia Deus dando a ordem a Gideão: vai ser fácil, vai ser moleza, mamão com açúcar. Ele não falou para Moisés que seria fácil. Ele não falou para Noé que seria fácil construir a arca. Ele não falou para Sara que seria fácil confiar nele na expectativa da chegada de Isaac. Ele não falou para Daniel que, morando na Babilônia, em terra estranha, seria fácil. Ele não falou para Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Ele não falou para Paulo. Ele não falou para Cornélio. Não falou para Barnabé que seria fácil. Mas ele falou: porque eu estou com você, é possível. Então, às vezes nós, como os 12 espias, a gente acredita que tudo vai ser muito fácil. E não é assim, irmãos. Deus vai trabalhar o nosso caráter mesmo no cumprimento de uma promessa. Aliás, Ele é o oleiro. Lembra dessa passagem, em Jeremias capítulo 18? Ele diz: Jeremias, eu quero te dar uma visão. E deu a visão de quem Deus é na vida humana. Deus é o oleiro, que faz vasos a partir do barro. E quando esse vaso não está em conformidade com o que Ele espera, Ele amassa e volta da forma. Ele está nos moldando. Ele nunca disse que seria fácil. Você está achando que é fácil. É o emprego dos teus sonhos e tudo vai dar certo? Não, Ele vai provar a tua fé. Ele vai trabalhar no teu caráter. Ele vai te lapidar. Os meus filhos são instrumentos de Deus hoje para testar tudo, até a minha paciência. Porque Deus está me testando. Ele testa minha amabilidade. Ele testa meu domínio próprio através... Às vezes Deus está testando a Andréia com domínio próprio no casamento comigo. A paciência. Deus está testando vocês nos ministérios, dos pastores que passam por vocês, dos líderes. Deus está testando os líderes através da vida de vocês. Ele nunca disse que seria fácil.
Nunca. E aí os 12 acham que seria tranquilo, que já subiriam para espiar e já conseguiriam conquistar uma parte da terra prometida. E aqui é muito especial. Pastor, se é terra prometida, por que Deus não dá de bandeja? Porque não é o jeito de Deus. Ele chama os 12 e disse, vamos lá? Ô Jesus, dá para o senhor já? Não, vai ser uma caminhada, nós vamos caminhar 3 anos. Quantos anos? 3 anos. É uma faculdade. Você, Pedro, será esmagado durante os 3 anos. Eu vou trabalhar na tua personalidade, Pedro. João, fala, Jesus, eu vejo que você tem um coração muito raivoso. João, eu vou trabalhar o seu caráter. E é lindo, porque o João, o apóstolo, ele é aquele que fala assim, Jesus, fala João, tem uma aldeia que não quis te receber. E eu fiquei pensando, vamos meter fogo nela. O apóstolo. Aí Jesus fala, João, você ainda não sabe como é o meu coração. Como assim meter fogo? Sabe quem é João? Ele vai escrever 1ª, 2ª e 3ª carta, lá no finalzinho do Novo Testamento. Sabe qual é a palavra que ele mais usa? Amor. Jesus pegou o coração de João e por 3 anos ele não disse que seria fácil. Você agora está diante de uma promessa cumprida e você está reclamando. Puxa, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Então, eu estou dizendo para você, as promessas que Deus cumpre, elas têm um grau de dificuldade enorme, mas não de impossibilidade. É difícil, mas não é impossível. Diga lá a irmã Rosângela, diria lá a Cleice Denise, diria lá o Rafael, que estão enfrentando adversidades na área de enfermidade, e estão superando, por causa da graça divina sobre eles. Diga lá os irmãos que estão lutando por um lugar, por passarem num concurso. Tem um irmão da igreja que eu oro todas as semanas por ele. Eu o coloco diante do Pai, porque ele anseia já há muito tempo por passar num concurso. Estou orando por ele. Deus não disse que seria fácil. Eu não gosto, irmãos, particularmente, dos pregadores da televisão que montam o cenário para a vida cristã como um mar de rosas. Venham, vai dar tudo certo. Agora você vai ficar rico, não sei o quê. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz o contrário. O que eu prometo a vocês será de vocês, mas não será fácil. Não vai ser de qualquer jeito. Por quê? Porque Deus está testando a nossa vida, e a nossa fé e o nosso caráter no processo. Subam, observem a terra. E eles observaram e começaram a perceber que a coisa não era tão boa, mas eles colheram um cacho de uva. Quem aqui já pegou um cacho de uva numa parreira? Eu já peguei. Então, todos, a maioria aqui. Agora você imagina, você bate os olhos numa parreira e você vê um cacho de uva de quase 2 metros de altura. Sei o quê? A uva parece uma melancia, sabe? A uva é uma melancia. E você fala, como assim? Então, é a terra prometida. Mas eu consigo, prestem atenção agora. Eu consigo colher um cacho de uvas que é preciso 2 pessoas para levar e ir reclamando da terra. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Fiquei pensando no meu gabinete, Deus, eu faço isso tanto. Eu e a André, a gente carrega um cacho, uma bênção, um cacho de uva, é impossível. Como alguém pode mensurar com a razão um cacho de uva necessário 2 pessoas? E eu continuo reclamando, lá tem muito gigante, lá é problemático, é uma terra muito fortificada, não se dá conta, que é bênção. Nessa noite, ao final da celebração, nós vamos voltar a cantar para Ele. E eu acredito que seja uma canção muito linda, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Eu queria que você orasse dizendo, Senhor, olha os meus olhos, eu só vejo o que é ruim, eu só reclamo, não te dou graças pela minha família, promessa cumprida, não te dou graças pela minha saúde, promessa cumprida. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele também nunca disse que seria impossível. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, a Gabriel diz para Maria,
Não fique com medo, Maria. Por que, anjo? Porque Ele é o Senhor dos impossíveis. Para Ele tudo pode. Segundo lugar, não apenas você deve acreditar que a promessa cumprida não virá com facilidade, mas que Deus nunca se engana ao cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Não há engano em Deus. Por isso é que Caleb está batendo na tecla. Vocês estão vendo o que é contrário ao que Deus abriu meus olhos para ver. Me lembrei agora, nesse momento, de uma história muito parecida. É a história de Eliseu e Geazi. Eliseu é um profeta que substitui o ministério profético de Elias. É discípulo de Elias. Elias é levado num redemoinho aos céus. Ele não é levado numa carruagem de fogo, tá? Ele é levado num redemoinho. A carruagem passa, segundo a Bíblia, em 1 Reis. E então ele é levado ao céu sem morrer num redemoinho. Aí Eliseu vê aquilo. E inicia-se então o ministério profético de Eliseu. Eliseu está numa manhã, junto com o seu discípulo, ele está fazendo o que Elias fez com ele, está ministrando ao coração de um discípulo também, para substituí-lo, quando chegar a hora. Eliseu acorda de manhã, Geazi acorda antes de Eliseu, ele sai para fora da tenda e está tomado o lugar onde ele está, pelo exército dos assírios, exército inimigo. Aí ele voltou tão lascado, não sei se ele falou isso, mas Eliseu acordou o profeta. Eliseu acorda, o que foi? Eliseu, o acampamento está cercado. Eu diria assim, nós estamos fritos. Aí Eliseu espreguiça, senta na cama, calça a pantufa dele, e ele vai para fora, pantufa de tigre. Aí ele vai para fora e diz, ele olha para o lado, olha para o outro, aí ele volta. Ô Geazi, é verdade, o acampamento está cercado, mas é de um exército de anjos. Ele viu o que Geazi não viu. Aí Geazi, mas eu não estou vendo, eu só vejo a galera armada até os dentes. Então, é porque você precisa ver com os olhos de Deus. Aí, Eliseu faz uma oração a Deus, abre os olhos de Geazi para que ele veja. E aí, Deus abre os olhos de Geazi e ele vê. Olha, eu estou vendo todo o nosso acampamento tomado por seres angelicais que vão nos defender. Às vezes, irmãos, nós achamos que Deus se enganou. Deus não se engana. Deus é perfeito. Ele é bom. Às vezes nós nos enganamos, mas Ele não. Ele tem levado você, sem você perceber, Ele tem trazido você nas mãos dEle por amor a você. Puxa, será que Deus não se enganou com essa situação? Não, Ele não se engana. Deus não se engana nunca. Ele é perfeito em tudo que faz. Eu amo tanto a Deus, irmãos. Eu tenho muito medo de, em algum momento, estar ofendendo o coração dEle. Mas Ele tem feito coisas tão boas, tão boas. Eu tinha uma crise tão grande sobre ministério pastoral. Eu acreditava que meu ministério fosse apenas para erguer uma igreja que estivesse com um momento difícil. E aí, então, meu coração, nos últimos anos, foi tomado por uma sensação de Deus. E aí, que hora o Senhor vai me tirar da IBAGE e vai me levar para uma outra igreja para que eu possa trabalhar nela? E eu fui para uma conferência, a conferência do Haggai, e Deus falou tanto ao meu coração. E Deus disse, Marcos Davi, a IBAGE é a igreja que eu trouxe para você pastorear até o fim da sua vida. E aí, irmãos, eu fiquei tão feliz. Não sei se vocês ficaram tão felizes, mas eu fiquei tão feliz, irmão. Porque acabou, irmãos, a minha dúvida. Eu tinha uma dúvida. Qualquer hora, essa coisa linda que eu estou vivendo, Deus vai dizer, ok, vou te levar agora para um outro lugar, para você viver uma outra coisa linda. Mas aí Ele trouxe paz ao meu coração. Deus é assim com você também. Você entrou neste lugar, a semana foi difícil, está cheio de dúvidas. Deus não se engana. Deus é perfeito. Ele é claro, Ele é objetivo.
Caleb disse: calem-se, parem de falar o que não deve. Vocês ficam falando coisas que ofendem o coração de Deus. Deus não se engana. Ele nos trouxe pelo poder dele através do Mar Vermelho, através do deserto de Cádiz e Barneia. Ele nos trouxe a água da rocha. Ele fez codornizes visitarem um acampamento. Ele nos deu uma coluna de fogo para nos guiar, uma nuvem para nos proteger. Ele nos deu um maná. E agora vocês reclamam que a terra não é aquilo que parecia ser. É a terra que Ele nos trouxe, é essa terra que Ele vai nos dar. Deus não se engana. Deus não se engana. Ele é perfeito. Ah, como eu amo por isso. Que Ele desfaça confusões aqui nessa noite, que acham que Ele se enganou em algum momento na sua história. Ele é o escritor mais excelente que eu já pude conhecer. Vocês sabem, já leram sobre isso, e eu também, que alguns escritores, eles têm que fazer uma revisão por causa de uma crítica dos que contrataram uma novela, ou um filme, ou uma série. Eu já li várias vezes sobre isso. O autor, o escritor daquele roteiro, ele programou o roteiro, então os que contrataram aquele filme, aquela série, aquela novela, não gostamos, queremos que você refaça. Ele, mas estava tão legal, o mocinho morre, então a gente não gostou, a gente quer que você reescreva. Ele apaga tudo e reescreve. Deus não é assim. Deus não é esse tipo de autor. Quando Ele escreve uma linha, Ele não apaga essa linha, porque Ele é perfeito, Ele não se engana. Se alegre nele nessa noite, alegre-se, alegre-se. Por último, mas não sem importância, porque a gente acredita que o terceiro é sempre sem importância. Deus nunca cederá a uma negociação para aquilo que nos prometeu. Vamos fazer o seguinte, capítulo 14, versículo 3. Acho que o Senhor nos trouxe para essa terra só para a gente ser morto pela espada. Vamos fazer o seguinte, vamos eleger um líder, como se Deus pudesse ser convencido de mudar aquilo que Ele te prometeu por causa do seu coração. Em casa eu falo, vamos comer macarronada? Eles acabam me convencendo de macarronada naquele dia, não. Às vezes eu falo, vamos para um lugar, eles acabam me convencendo de que para aquele lugar não é bacana, a gente vai para outro. A gente é assim, a gente é conduzido, a gente é convencido, e a gente acha que Deus é assim também. Se eu bater o meu pezinho e fazer beicinho, Ele muda. Deus é imutável, Pai das luzes que não muda. Foi cantado nessa noite isso. Tiago diz, Ele é o Pai das luzes, que não muda. Ele é o mesmo. Então, não adianta, como eles, ficarem negociando, a gente está com raivinha. Sabem quantos israelitas choramingaram no coração de Moisés naquele momento em que os 10 espias inflamam o coração? 2 milhões. E não é aquela contagem que a gente vê forçada aí nos movimentos, não. Sabe aquela contagem? Tem 500, fala que é 10 mil. Não. A percepção é de que haviam mais ou menos 2 milhões de israelitas. E aquilo inflama com uma velocidade de WhatsApp, todo mundo fica sabendo da coisa, olha, a terra é ruim, a coisa não presta, tem gigante que vai matar a gente é gafanhoto, a coisa vai espalhando, começam a gritar. Como se aquilo, 2 milhões de corações enfurecidos, mudassem o coração do Deus que se assenta num trono. Ele não, é essa terra, eu não vou dar outra, não vou voltar ninguém para o Egito, vocês vão possuí-la. Não é fácil, mas eu não me engano, e eu vou entregá-las em suas mãos. Basta você ler depois, e você vai ver muralha de Jericó caindo, o poder de Deus invadindo a terra de Canaã e mostrando a todos a glória dele. Não adianta você ficar agora irritado e pedir para Deus mudar o plano. Você vai, na verdade, fazer o seu plano. Voltar para o Egito não é plano de Deus. O plano de Deus é seguir em frente. Aliás, se quiser escrever uma frase para Face, é assim: só há um movimento de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é para frente. Não vejo Deus recuar em nada. Não vejo Deus voltar atrás em nada. Ele não é filho do homem para se arrepender de nada. Ele só vai para frente. Então o povo diz, vamos voltar? É com vocês. Isso aí é coisa de vocês. Eu estou dizendo, Caleb, está firme? Estou firme, Senhor. Josué, está firme? Estou firme.
Moisés, ouça Calebe e ouça Josué e siga em frente. Eu dou a terra para vocês 3. Deus não pode ser convencido do contrário. Ele não é como nós. Então você tem que se submeter. Você tem que se render à vontade dEle, ao querer dEle. Sim, aquilo que Ele te prometeu, Ele cumpriu. Ele não vai dar um segundo plano. Ele não vai te dar uma segunda. É o que você está vivendo. E aí eu queria encerrar. Quando o meu coração finalizou essas três pérolas do texto, eu fiquei pensando nessa cena. Eu fiquei pensando no que significava, se eu fosse um judeu, um grego ou um romano vivendo na época de Jesus, o que significava ter depositado minha confiança no Messias, que agora eu vejo crucificado. Espera aí, parecia que era Ele. Eu tinha a impressão que era esse Jesus, o filho de José e Maria, e era Ele o prometido Filho de Deus. Mas como assim morrer numa cruz como um maldito? Como assim morrer numa cruz humilhado por Pilatos? Não. Não é Ele. Ele não é a promessa de Deus. Teremos que aguardar outro Messias. A cruz foi o escândalo, porque se acreditou que o que foi prometido foi frustrado. Os apóstolos se trancaram, diz o texto bíblico, numa sala com medo. Os mesmos que o viram andar sobre o mar, os mesmos que o viram erguer o filho da viúva de Naim da morte, os mesmos que viram ele erguer um paralítico, dar vista aos cegos. Não era ele. Ele não é o prometido. A cruz significava isso. Mas numa manhã de domingo, às 6 horas da manhã, mulheres vão ao sepulcro dele. E porque elas estão frustradas porque o Filho de Deus morreu, porque não era ele, pelo menos tem um carinho. Como ele era bom para a gente. Vamos pelo menos fazer uma boa obra. Elas não creem que ele é o Filho de Deus. Elas não creem que ele é o Messias. O ato de amor não é um ato de fé. Porque o ato de fé seria não ir. Elas foram porque não criam que ele era o Filho de Deus prometido. Era a promessa frustrada. Deus havia se enganado. E quando elas chegam lá, com os perfumes para colocar no corpo de Jesus, só tem um lençol. E aí o anjo disse: escuta, o que vocês estão fazendo aqui? Então a gente veio, o que vocês estão fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para vocês. Porque a sepultura não pôde conter o Filho de Deus. Ele é o prometido. Ele é a promessa cumprida. Ele disse para vocês que morreria, mas que ressuscitaria. O que vocês estão fazendo aqui? Porque tem medo no coração de vocês. Aí Jesus aparece, ressurreto, naquela sala em que os apóstolos estão trancados. Paz seja com vocês, porque o seu coração está assim, Tomé, porque há temor no seu coração, Pedro. Eu sou o prometido, vivam a promessa, absorvam a promessa, cantem a promessa. E aí tudo mudou. Por isso é que o Evangelho chegou a mim e a você, passados 2000 anos. A gente ainda fala dele, porque a gente o vê. Ele se manifesta na nossa vida, ele se revela. Ele fala, como disse o Márcio, sussurra na nossa alma, no nosso coração. Somos amados por ele. Ele nos quer bem. Vivam a promessa de Deus. E aí eu quero convidá-los para a gente encerrar essa celebração cantando isso para ele. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Não saiam. Esta é a canção da resposta a Deus. Só há bênção quando nós respondemos a Deus, porque é diálogo. O diálogo só se encerra quando nós falamos para Ele: eu entendi e eu quero viver isso para a Tua glória. Vamos ficar em pé?
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de pé e Deus de longe, e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Ah, que gostoso cantar isso para Ele. Eu queria encher este lugar com pessoas que querem oferecer algo muito especial, um tempo de luta que estão vivendo. Então saia do seu lugar e venha, só você e Deus sabe. Então venha, Senhor, eu quero dar um passo de confiança em Ti, um passo de fé. O Senhor conhece a minha vida e eu quero Te consagrar isso, Pai. Quero declarar que eu confio em Ti, que eu creio que o Senhor não se engana, que o Senhor é Deus de amor. Se alguém aqui nesta noite quer entregar sua vida a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, saia do seu lugar também, se una a estes
Diga: eu entrego a Ti, Senhor, nesta noite a minha vida. Venham, venham. Só você e Deus sabem do que agora você está entregando a Ele, o Deus de aliança. Mas venha. E se não couber aqui, se você quiser apenas dar uma saída assim para o lado, eu quero, pastor, que Deus saiba que há algo muito especial no meu coração que eu quero oferecer a Ele agora. Venha. Isso, venha, vem. Eu temo diante de uma palavra que diz: achegai-vos a mim. E eu, disse Deus, me achego a vocês. Eu temo essa palavra. Então, se há, venha. Tem algo muito especial que você quer entregar ao Deus dos impossíveis. Algo só entre você e Deus. Então venha. Ó Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, revelado na pessoa de teu Filho, bendito Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, que não mente, que não muda, Deus que ama, não abandona, Deus que perdoa e purifica, Deus que promete e cumpre. Nós pedimos agora que o Senhor ouça o choro da nossa alma, porque os meus irmãos, irmãs, cada um que deixou o seu lugar, trouxe algo que é muito especial, Pai, que só o Senhor e Ele, só o Senhor e ela conhecem. E há um desejo no coração deles, Pai, de como Josué e Caleb terem os olhos da fé, terem os olhos que não veem um Deus injusto, olhos que não veem um Deus que engana, olhos que veem um Deus perfeito, um Deus cheio de bondade e compaixão. Ó Pai bendito, abra os olhos espirituais de cada um de nós aqui, porque durante a semana a nossa boca só reclama. A gente reclama, Deus, da cama em que dormimos, reclamamos do vizinho que faz barulho, reclamamos, ó Deus, do patrão que não nos deu a promoção que a gente merecia. A gente reclama do professor que não nos deu a nota que a gente queria. A gente só reclama dos pais, reclama dos filhos, reclamamos das mães. Oh Deus, às vezes nossa boca só reclama, mas a gente está pisando na terra prometida e a gente tem saudades do Egito. Oh Deus, como voltar para o Egito se a gente experimentou uma terra de leite e mel? Oh Deus, tira isso do coração da gente. Nos dá nessa noite, ó Deus, um coração contente, um coração satisfeito, um coração não só que creu, mas um coração que vive a promessa, um coração, ó Deus, que não só espera pela eternidade, mas trouxe a eternidade para a segunda, para a terça. Vivem, ó Deus, como cheios da Tua presença, exalam o Teu bom perfume, ó Deus, por onde andam. Como disse, ó Deus, Wesley, estendem a mão para lhe erguer o aflito, enchem de planos e sonhos o coração do frustrado. Ó Deus, são essas pessoas que nós queremos ser. Deus, há entre estes talvez alguém que esteja entregando a vida ao Senhor. O Senhor conhece. Ó Deus, confirma essa decisão e escreve no Teu livro sagrado e eterno o nome deste, o nome desta, Pai, para que viva exatamente o que a gente tem vivido. Pai, muito obrigado pela IBAGE, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor é. Iniciamos a semana, ó Deus, completamente comprometidos contigo. Ó Deus, venha sobre nós, que o Teu amor, aquele amor provado em Cristo, caia sobre cada um de nós agora, como a chuva, e toque a nossa vida e a nossa alma. Ó Deus, que a graça, aquela graça preciosa e maravilhosa de Jesus Cristo, aquilo que Ele nos dá quando não merecemos, agora Deus toque em cada um de nós, que a gente sinta um ardor no coração por essa graça que vem do Teu trono sobre nossas vidas, Pai, e que o Senhor queime o nosso coração com o consolo, o poder do Espírito,
os frutos e os dons dele, ó Deus, sobre cada um de nós. Desejamos essa bênção, Pai, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, razão da nossa vida. E aqui na frente, ó, você pode se abraçar e dizer: Deus abençoe sua vida. Vão em paz. Deus abençoe a todos. Tem cantina, o Rafael está lembrando. Não vão embora sem passar pela nossa cantina, um tempo de confraternização. Vão em paz. Deus abençoe. Deus é com você. Aleluia. Passem no balcão de recepção e façam a sua inscrição lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.